Queridos, graça, paz, misericórdia, justiça, gozo e triunfos da parte do Eterno para os nossos corações. Meu marido estava dizendo: olhe, não esqueça, você não é daqui. Apresente-se. Eu esqueço, apóstolo Joab. Eu sou uma serva de Deus, né? Pastora Lucicléia, na verdade, Deus tem me movido no ministério profético, a palavra profética, a palavra revelada do coração do Pai. Estou há 36 anos no ministério e essa é a minha grande alegria, o meu grande prazer, é a minha realização, é o meu momento de vida plena, abundante, né? É quando eu estou servindo, e é uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês. Fazemos parte do ministério Rhema World Ministries, ali na Flórida, e estar com vocês é um presente dos céus para nós. Obrigada por nos receber, por nos confiar essa oportunidade, esse privilégio. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos 12. Vamos meditar aqui no versículo de número 1 e 2. Está escrito: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis assentar. Olha que profundidade, olha que riqueza, que sabedoria, que conhecimento, que revelação, que entendimento o Senhor nos traz nesta manhã. Porque muitas vezes nós lemos, mas não meditamos. Às vezes lemos, começamos a meditar, não temos muita paciência para perseverarmos e nem nos apropriamos da verdade de Deus para as nossas vidas. Mas essa palavra é para a minha vida. Essa palavra é para a sua vida. Essa palavra é para a igreja do Cordeiro. E se você é noiva de Deus, esposa do Cordeiro, se você faz parte desse corpo, essa palavra é para você. E você não pode voltar para casa sem que ela esteja entranhada no seu espírito. Porque na verdade, queridos, somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito, que é a parte mais profunda do ser, ele é quem se relaciona, quem se comunica, quem tem intimidade e quem tem comunhão com Deus. A nossa alma é o psique humano, composta de sentimentos, emoções, sensações, vontades, desejos, pensamentos, razão, raciocínio. E o nosso corpo é a casa espiritual, é a verdadeira casa espiritual, onde mora, onde reside, onde habita a pessoa de Deus por meio do Espírito. E esse Espírito, ele está centrado na parte central do nosso corpo, que é o ventre. E como disse Jesus, todo aquele que crê em mim, do seu interior, ou do seu ventre, fluirão, jorrarão, transbordarão, fluirão rios de água viva.
Olha para esse santo, olha para essa ungida dentro dos olhos, porque crente salvo, olha dentro dos olhos e diga: você é uma fonte. E dessa fonte, queridos, tem que jorrar, tem que transbordar, tem que fluir, tem que derramar. Águas vivas. Água viva. Amém? Nós estamos aqui nesta manhã para comer pão fresco, sem levedo, sem fermento, para nos alimentar, nos nutrir, nos fortalecer, para que possamos ter uma semana diferenciada, uma semana marcada pelo mover sobrenatural dos céus nas nossas vidas. Então está escrito: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Aqui nós encontramos um convite extraordinário. E o convite é: se dê, se entregue, se ofereça, se derrame, se renda, se prostre. Uau! Sim, esse é o convite. Se renda, se prostre como um sacrifício vivo, agradável, aprazível a Deus, porque esse é o verdadeiro culto racional de cada um de nós. Geralmente nós saímos de casa, viemos à igreja e nós queremos que algo novo, extraordinário, maravilhoso, poderoso de Deus se manifeste, aconteça, nos alcance, mas isso não vai acontecer sem que antes você se entregue, se renda, se prostre, se dê como um sacrifício vivo, aprazível e agradável a Deus. Então esse é o encorajamento, o convite, o incentivo para a minha vida e para a sua vida. Seja um sacrifício vivo, seja um sacrifício real. Preste o seu culto com racionalidade, com sabedoria. Preste o seu culto com integridade, com plenitude. Como tem sido o seu culto? Você sai de casa, vem para a igreja, senta-se aqui, levanta-se quando alguém pede para que você levante, ergue as mãos quando alguém manda você erguer. Como tem sido o seu culto? Como tem sido a sua entrega? Como tem sido a sua comunhão, o seu relacionamento com Ele? Como tem sido o seu derramar? O seu derramar de alma? O seu derramar de coração? Como está o seu homem interior, o seu homem espiritual? Porque Deus está prestes a realizar coisa grande nos quatro cantos da terra. Nós estamos vivendo o prenúncio de um grande avivamento que varrerá os quatro cantos do mundo. Nós estamos ouvindo o sul ou siciliar do vento. Nós já percebemos que as ondas estão em movimento. Nós já sentimos no nosso espírito que algo já começou a sacudir, chacoalhar a igreja. Há um despertar. Eu já consigo ouvir o soar da trombeta. O leão já começou a rugir. Dia 31 de dezembro, estávamos no aeroporto de Minnesota, voltando para casa para pegar o voo da meia-noite. Eu estava dizendo: Senhor, pela primeira vez eu estou passando a entrada de ano no avião.
E eu gostaria de estar em casa ou na igreja, adorando, exaltando, bendizendo, orando, buscando, me entregando, me rendendo. E de repente eu senti, quando ele desceu do meu lado direito ali no aeroporto, eu não vi, mas eu senti a presença. E de repente eu ouvi uma voz: filha, alegra-te, o leão se levantou. E o leão já começou a rugir para o despertar da noiva. Ou seja, a noiva precisa acordar, a noiva precisa despertar, a noiva precisa se posicionar, a noiva precisa entender que quando o leão ruge, ele está anunciando algo. E quando eu presto meu culto racional, eu estou acordando, eu estou despertando, eu estou me posicionando, eu estou me alinhando, eu estou me centrando, eu estou verdadeiramente me achegando a Ele. E quando eu me achego a Ele, coisas maravilhosas e extraordinárias acontecem. Há um convite de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta manhã. Há um chamado de Deus para nós. Por quê? Porque Deus não quer você apenas de artelhos molhados. Deus não quer você apenas de tornozelos molhados. Não. Deus não quer apenas que você molhe suas panturrilhas no rio. Não. Deus não quer apenas que você molhe os seus lombos no rio. De jeito nenhum. Deus quer que além de lombos molhados, você mergulhe. Você venha se submergir nas águas do rio, porque nas águas desse rio há restauração, nas águas desse rio há cura, nas águas deste rio há crescimento, há frutificação, há produção, nas águas desse rio há prosperidade, há novidade de vida. O convite de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje é: mergulhe. Não se moldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Olha o convite do céu para nós. Não se deixe moldar. Não permita que o mundo, que a mídia do mundo coloque um molde em você. Não permita que o sistema te engesse. Não permita que o sistema te coloque um modelo que não é o modelo original. Não permita que essa humanidade que estão querendo colocar dentro da igreja te molde. Mas a palavra diz que você não se deve moldar pelo padrão do mundo, mas você deve se transformar pela renovação do seu entendimento, pela renovação da sua mente, pela renovação dos seus pensamentos, que devem estar centrados de acordo com a palavra de Deus. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, porque a mente de Cristo, porque a nossa mente deve ser renovada, restaurada, aperfeiçoada, moldada pelo padrão divino. E quando nós temos uma mente renovada pelo padrão divino, tudo aquilo que é contrário às verdades de Deus, nós rejeitamos, nós rechaçamos. Tudo aquilo que é contrário a que a Bíblia diz, o que a palavra fala, não encontra guarida, não encontra lugar nos nossos pensamentos, no nosso intelecto, no nosso racional. Por quê? Porque uma mente centrada na palavra é uma mente centrada em Deus. Uma mente centrada na palavra é uma mente renovada. E você tem que renovar essa mente todos os dias. A mídia do mundo bate pesado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 a 31 dias por mês, 365 dias por ano, ou 66, e você está exposto a essa mídia secular todo esse tempo.
Mas se você não for um homem e uma mulher centrado em Deus, centrado na palavra, que faz tempo para ler, tempo para meditar, tempo para se apoderar da palavra de Deus, você é uma pessoa que se expõe apenas 1 ou 2 vezes por semana à palavra, 40, 45, 1 hora. Ou seja, você recebe mais do que o mundo dita, do que o que Deus fala. Você assimila mais o que a mídia fala do que o que Deus fala. Então isso é um grande problema. A tendência é você acreditar mais no que você ouve lá fora do que no que a palavra diz. Gente, foi isso que aconteceu nesses anos turbulentos em que o Covid assolou a humanidade. A humanidade foi tomada pelo medo, pelo pânico, pela ansiedade, pela tormenta, pela insegurança. A própria igreja se expôs mais do que a mídia falava e ditava do que o que a palavra de Deus diz. Por isso temos uma geração hoje mais enferma, mais doente do que antes. Desequilibrados, desajustados, sem tempero, sem moderação. Vai com os demais. Quando o Espírito quer gerar em nós a mentalidade de Deus, uma mentalidade divina. Quando o Espírito quer gerar em nós uma mente renovada, restaurada, posicionada e equilibrada, centrada nas verdades de Deus, que é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do... Então não se moldem ao padrão do mundo, mas transforme-se. E ele continua dizendo, seja capaz. Para que eu preciso transformar a minha mente? Por que eu preciso renovar minha mente? Para que eu seja capaz de experimentar, de vivenciar, de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga, a vontade de Deus para a minha vida é boa, é perfeita e agradável. Será que você consegue entender isso no Espírito e descansar nessa verdade, descansar nessa fidelidade, independente do que você vê, independente do que você sente, independente do que as circunstâncias ditam? Será que você consegue entender que se você se moldar ao padrão de Deus, se você renovar a sua mente pela palavra, você vai conseguir viver, desfrutar dessa promessa, dessa realidade de Deus para a sua vida? Uma boa, perfeita e agradável vontade. Uau! O grande problema é que às vezes nós queremos viver a nossa vontade, o nosso querer. E por isso muitas vezes nos decepcionamos, nos frustramos, sofremos, porque nós buscamos viver aquilo que a nossa alma nela deseja. Desejamos viver as nossas vontades, os nossos caprichos, os nossos sonhos. Isso não é errado, desde que, em primeiro lugar, como prioridade, como primazia, esteja a soberana vontade de Deus. Porque quando a soberana vontade de Deus é primazia no seu viver, a sua vontade fica em segundo lugar. E ainda que você tenha que renunciar, e ainda que você tenha que dizer não para a sua vontade, não para seus desejos, não para a sua natureza humana, você diz não, entendendo que o que Ele tem para você é acima, é melhor, é excelente. Queridos, o padrão do mundo quer te fazer comum e popular. Essa é a grande verdade. A gente vê isso no meio dos adolescentes, dos jovens. Para ser popular, para fazer parte da turma, ele tem que se encaixar no padrão do mundo. Mas o padrão do mundo que quer te fazer popular, ele quer te distanciar de Deus e dos seus princípios.
Para ser popular no mundo, você se afasta de Deus. Porque não tem como você agradar a Deus e ao mundo. Ou você agrada a um ou a outro. Você tem que fazer uma escolha, você tem que tomar uma decisão. Eu acredito que é isso que o Espírito Santo está nos chamando nesta manhã, a termos atitudes e tomarmos decisões assertivas, que venha cooperar para o nosso bem, que venha cooperar para o nosso crescimento, que venha cooperar para o nosso sucesso, que venha cooperar para uma vida de comunhão plena, para uma vida de extraordinário. Então, o mundo quer te fazer popular, da forma dele. Uau! Mas o padrão de Deus é diferente. Deus quer te fazer exclusivo. Como que é isso? Quando eu me torno santo e irrepreensível. Eu me torno exclusivo de Deus e para Deus. O mundo quer te ver misturado. Esse é o padrão do mundo. Se misture. Seja semelhante a nós, seja igual a nós. O padrão de Deus é: seja separado. Seja separado para Ele. O mundo quer confundir a sua identidade, quer te deixar confuso, sem uma identidade correta. Deus te quer puro e com identidade definida. Quem eu sou? Uau! Quem eu sou? Sou filho de Deus. Nascido de novo, arrancado das trevas para a sua maravilhosa luz, transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem eu sou? Nascido de novo. Sou filho, e como filho eu tenho herança. Sou herdeiro com Deus e co-herdeiro com... Eu sou luz do mundo. Eu sou sal da terra. Uau! Quem eu sou? É essa identidade que o Espírito quer gerar em você. E essa identidade só é gerada quando você vive o padrão divino, o padrão de Deus. Quando você se molda ao molde divino, ao molde do céu. Quando você não se deixa engessar pelo padrão do mundo. Quem eu sou? Eu sou amado do Pai. Eu sou noiva do Cordeiro. Eu estou sendo preparado para ser desposada. Eu reino com Ele em vida, mas também reinarei em glória. Quem eu sou? Eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Eu carrego na terra a pessoa de Deus. Eu carrego na terra o reino. Glória a Deus. Eu carrego a vida de Deus. Eu sou um canal através do qual o Espírito fala, o Espírito move, o Espírito toca. Eu sou canal através do qual Deus flui para os homens, porque Ele é Espírito e todo Espírito necessita de um corpo, e eu faço parte do corpo de Cristo. E é por isso que podemos dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas para você saber o que a Bíblia diz que você é, você precisa conhecê-la. Para você saber o que a Bíblia diz que você tem, o que você possui, você precisa conhecê-la. Para você dizer eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, você precisa ler, meditar, receber revelação, para você entender na realidade quem é, o que tem e o que pode. Paulo escreve dizendo: posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Quando que Paulo disse isso? Depois de ser provado e aprovado. Paulo passou por naufrágios, por vigílias, por açoites,
por prisões, por perseguições. Paulo passou por tantas batalhas, por tantos processos, e no final de tudo, ele pôde afirmar com convicção, porque o molde que o havia moldado era o molde divino. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí nós citamos esse versículo avulso e queremos que ele seja uma realidade em nossas vidas. Não é, só é realidade na vida daquele que passa pelo processo em Deus, permanece em Deus e vitorioso em Deus, ele afirma com convicção: venha o que vier, aconteça o que acontecer, se levante quem se levantar, se oponha quem se opuser, eu sei em quem tenho crido e que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu tenho pedido, pensado ou esperado, segundo o seu poder que opera em mim. É isso que Deus tem preparado para nós. Uma igreja forte, poderosa, valente, guerreira, destemida, santa, pura, sem mácula, sem mancha. Uau! Queridos, eu vou dizer em alto e bom som: o mundo te quer profanando e profanado. Deus te quer consagrado e santificado. Você consegue ver a diferença? Você consegue enxergar o diferencial? Em que categoria você quer estar? Qual o molde que você quer ter? Qual o padrão de vida que você quer viver? Qual é o estilo de vida que você deseja para você? Uau! O mundo te quer embaraçado, perdido, sem rota, sem direção. Mas Deus te quer direcionado, focado, sabendo e entendendo qual é o seu destino. Esse é o padrão de Deus para nós. O padrão do mundo é te desviar do alvo. O padrão de Deus é que você acerte o alvo. É que você acerte todas as flechas de maneira de vida, no lugar determinado e da forma correta. Na verdade, nós precisamos fazer diferença sendo diferentes. Por muito tempo, a igreja foi ensinada que a diferença estava no exterior. Por muito tempo a igreja foi ensinada que a diferença estava na roupa, no cabelo, no rosto limpo. Queridos, mas tudo começa dentro. Tudo começa dentro, no homem interior. É claro que se eu sou igreja, se eu sou noiva, eu vou ter um padrão de equilíbrio. Eu vou entender que eu não posso ser objeto de sensualidade. Eu tenho que ser canal de santidade. É óbvio que eu vou ter que entender que tudo demais está em excesso. E tudo que está em excesso faz mal, não é bom. Então, quando eu estou em Deus, eu tenho equilíbrio. Porque o equilíbrio de todas as coisas e de todo ser humano reside em Deus, o seu Criador. Eu escrevi um livro agora, Ponto de Equilíbrio. Eu estava orando e perguntando ao Senhor por que eu estava cercada de tantas pessoas desajustadas, desequilibradas, sem moderação, sem temperança, sem sabedoria, perdidas.
E uma madrugada dessa, ele desceu na cabeceira da minha cama e ele disse: filha, porque o ponto de equilíbrio de todo ser humano reside em Deus, o seu Criador. E a humanidade tem se distanciado de mim. E muitos estão na casa, mas poucos estão em mim. Porque tantas pessoas emocionalmente feridas, doentes. E aí nasceu o Ponto de Equilíbrio. Um livro que trabalha espírito, alma e corpo. Baseados numa vida de conhecimento e prática da palavra. Uma vida de oração eficaz. E uma vida de adoração genuína. Fundamentados na aliança de sangue, na aliança eterna. É um livro de muita cura, de muita restauração, de muito renovo, muito alinhamento, muito posicionamento, muito ensino. E Deus tem feito coisas lindas na vida daqueles que têm sido ministrados através dessa revelação. E o que eu quero lhe dizer, que nós precisamos ser radicais na nossa fé. Nós precisamos ser radicais na nossa maneira de viver essa fé, com liberalidade. Precisamos nos santificar a cada dia, para que sejamos separados para o uso exclusivo dele. Ele tem algo para fazer nesta manhã no nosso homem interior. Porque eu preciso me santificar. Porque eu preciso ser separado, consagrado. Eu preciso me tornar sagrado para o uso exclusivo dele. Esse deve ser meu alvo. Esse deve ser o meu objetivo. Querido, santificação é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Ela não acontece da manhã para a noite, da noite para a manhã. Não, santificação é um processo. Por isso que o pastor Mauro disse para você, dizer para esse irmão, para essa irmã linda do seu lado: tenha paciência comigo. Eu estou em obras. Eu estou no processo. A obra ainda não terminou, porque santificação, transformação é uma obra diária e contínua. E enquanto Jesus não voltar, você vai estar sendo trabalhado, burilado, aperfeiçoado pelo Espírito para ser o homem e a mulher que Ele deseja que você seja. Portanto, não se angustie, não se desespere se alguma coisa aí na sua vida está desalinhada. Não saia daqui, não vá para longe da presença se você está vivendo desordenadamente. Não é o fim. Você tem mais uma chance hoje. Ele está te dando mais uma oportunidade para que você seja trabalhado, melhorado, aperfeiçoado e se torne semelhante a Ele, parecido com Ele, não no físico, mas no espírito, no seu homem interior. Então, santificação é um processo contínuo. E que processo é esse? É um processo que te aproxima cada dia mais do caráter de Deus, do caráter divino, cujo fim é alcançar a salvação da sua alma e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Pastora, que palavra é essa? É a palavra de Deus. A santificação, ela vem por meio de uma vida de obediência. Obediência e prática da palavra de Deus. Quando Jesus ora lá em João 17:17, ele ora assim. Ele ora pela unidade da igreja, pela unidade do corpo, pela unidade dos discípulos. Ele ora pela santificação e ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, qual é o meio pelo qual eu vou ser santificado? Palavra. Quando eu me exponho à palavra, eu me exponho ao espelho de Deus. E quando eu me exponho ao espelho de Deus, eu vejo quem é Deus
e vejo quem eu sou. Então eu vejo a perfeição de Deus e vejo o quanto eu preciso ser aperfeiçoado. E quando eu vejo o quanto eu preciso ser aperfeiçoado, não é para que eu me desespere, para que eu desista, para que eu desanime, não. É para que eu deseje cada vez mais me achegar, me aproximar, obedecer e me tornar tal qual Ele é. Então, queridos, o Senhor está nos chamando hoje para não nos moldarmos ao molde do mundo, mas para sermos moldados pelo padrão da palavra, pelo padrão de Deus. Para quê? Para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Para que possamos desfrutar tudo aquilo que Deus separou para nós. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, escreve dizendo que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Então, é padrão divino, santificação, mas também é padrão de Deus, buscar seguir a paz. Ou seja, fuja da contenda, fuja da confusão, fuja do disse-me-disse, fuja dessas coisas que não glorificam, que não exaltam, que não engrandece ao nome do Senhor, porque paz é uma dádiva divina. Paz dinheiro não compra, paz os homens não dão, paz você não encontra em nenhuma prateleira dos shoppings da cidade, em nenhum mercado. Paz você não encontra em homens. A paz vem de Deus. Ele é Yahvé Shalom. O Senhor é a paz. Ele é o príncipe da paz. Não há paz em outro lugar, não há paz em outra pessoa. A paz reside nele. E o que é que a Bíblia diz? Segui a paz com todos. Então a Bíblia está dizendo: segui a paz, siga. A paz é Ele, e quando eu sigo a paz que é Ele, eu sigo essa paz com todos os homens, independente de quem quer que eles sejam. Aleluia. Então paz é um padrão de Deus para nós. O povo de Deus, Israel, até hoje está esperando o príncipe da paz. Mas estamos esperando um príncipe que traga paz diferenciada, uma paz natural. Eles estão esperando alguém que venha trazer paz em meio aos conflitos das guerras. Mas o príncipe da paz veio e eles não reconheceram. Queridos, essa paz que eles procuram não está num governo mundial. A verdade é que eles serão enganados, porque o governo mundial vai vir declarando paz, dizendo que vai fazer paz, vai fazer um pacto de paz, mas no meio do pacto, no meio da aliança, ele quebra e ele mostra que ele não tem paz para dar, porque paz vem de Deus. Queridos, buscar ser um apaziguador, um pacificador, é buscar ser um canal de reconciliação, de paz, de harmonia, de unidade e, consequentemente, ser um abençoador. E como resultado, você vai desfrutar do favor e das bênçãos do Senhor. Olha para esse santo, para essa ungida e diga: você vai sair daqui hoje com a consciência que para você estar dentro do padrão, você precisa ser um pacificador, um apaziguador. Esse é o desejo de Deus. Aí quando isso acontece, que você recebe favor, alcança as bênçãos do Senhor, você começa a entender que você está fazendo uma opção, não pelas mãos de Deus,
mas pelo favor, pela vida. E é esse o padrão que Deus tem para nós. Nós andarmos no nível de vida com Deus, que nós estamos saindo fora dessa reta. Dá e dá. Me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu preciso. Senhor, 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 Senhor. E você vai entrar pelo padrão. Eu quero te conhecer. Eu desejo te conhecer. Eu quero te servir. Eu desejo te amar. Quero te conhecer. Revela-te a mim. A minha alma tem fome, tem sede por mais de ti. Não quero apenas as tuas mãos, quero ouvir as batidas do teu coração. Não quero apenas vir num culto e voltar para casa da forma que eu estou. Eu quero que o Senhor se revele, que o Senhor me toque, que o Senhor me ministre, que o Senhor me transforme. Eu quero viver em plenitude. Somos a igreja do Cordeiro, a noiva que está sendo preparada, ataviada para o grande dia. O avivamento está batendo a porta do meu e do seu coração. Mas não há avivamento sem fome. Não há avivamento sem sede. Não há avivamento sem busca. Não há avivamento sem oração. Não há avivamento sem consagração. Não há avivamento sem santificação. Não há. Porque o avivamento começa em mim, começa em você, começa em cada um de nós. Seja o avivalista da sua casa, seja o avivalista da sua família, seja o avivalista da sua esposa, do seu esposo, seja o avivalista do seu filho, da sua filha, seja o avivalista dos seus parentes. Se levante, se posicione. Seja o diferencial, faça diferença. O Senhor não te chamou apenas para estar aqui sentado, comendo, se alimentando, bebendo. Não, o Senhor te chamou para forjar em você o caráter de homem de Deus, de mulher de Deus, de noiva do Cordeiro, valente do Senhor, guerreiro do Senhor, proclamador das boas novas, anunciador das boas novas. O Senhor te chamou para você dar e receber, receber e dar, recebe e dá, dá e recebe. O Senhor te chamou para se mover no movimento diferenciado do Espírito. Aleluia. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o Senhor quer nos guiar a toda a verdade. Esse é o desejo do coração de Deus, nos guiar à verdade de Deus pelo Espírito, para que sejamos transformados e habilitados a vivermos uma vida que agrada e alegra ao coração do Pai, para que possamos vencer a luta da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Venceremos então toda a oposição do nosso adversário, forjados, fortalecidos e possuídos pela glória de Deus. Fiquemo-nos de pé. Gálatas 5, de 16 a 22 diz: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias,
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, diga mas, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, queridos, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Porque se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso quer dizer que devemos andar de acordo com aquilo que somos instruídos pela palavra de Deus, como filhos amados. Então faça morrer a cada dia a sua natureza carnal. Esse é o desafio. Este é o desafio. Este é o desafio. Este é o desafio. E esta é a chamada. E este é o apelo. E este é o desejo do coração de Deus. Viva no Espírito, viva no Senhor, viva o padrão do Deus Consolador. Ele está chamando, Ele está chamando, porque Ele quer curar, Ele quer te restaurar, Ele quer te alinhar, um novo molde quer te dar. É o molde da palavra liberada neste lugar. Ouça o Espírito, Ele já está a falar. Ele toca no teu íntimo, Ele quer te encorajar. A palavra é poder e vida, para trás vazia não voltará. Ela volta para Deus, mas na tua vida vai prosperar. O Ramanararama, Suriararamaya, Lamaya, Surialabaias.